Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Quarta rodada do Brasileirão encerrada de vez. A rodada do meio de semana que começou na terça-feira e se estendeu até a quinta-feira acabou. E vamos falar sobre a rodada do chocolate, né? A Páscoa, domingão, mas alguns times ganharam o seu chocolate antes do domingo. Bora falar sobre essa rodada que tá demais. Antes, se inscreve no canal, deixa o like, comente e compartilhe, ajuda aí, fortalece no crescimento, fortalece aí o parceiro que está aqui no Japão, beleza? Conto com a sua contribuição, é um likezinho, rapaziada, só aperta aí rapidinho, não vai demorar nem um minuto, beleza? Ajuda nós, tamo junto e bora pra cima. A rodada começou com Vasco e Ceará. Pra quem assistiu dois jogaços de Champions League antes desse jogo e depois foi assistir o Vasco e Ceará, foi o melhor jogo da noite, do dia, posso assim dizer, brincadeiras à parte. Cara, um jogo difícil de assistir para quem acompanhou dos jogaços ali de Champions League, né? Para quem conseguiu acompanhar o Barcelona contra o Borussia e o PSG contra o Aston Villa, viu aqueles vários jogos interessantes, futebol rápido, mas foi lá e parou para assistir um pouquinho de Vasco e o Ceará venceu por 2-1, 2 gols do incrível, magnífico Pedro Raul. Quem diria, cara? Pedro Raul jogando muito. É aquilo que eu falei. O que uma mudança de ambiente, uma mudança de time não faz? A confiança voltando, o cara jogando bem demais, finalizando. Até a passada dele tá diferente. Você percebe quando o cara tá confiante, o jeito de correr, o jeito de gesticular em campo, a postura em campo é uma postura mais oponente, imponente, desculpa, uma postura mais imponente, uma postura mais, um cara mais posturado mesmo, firme nas chegadas, firme nas decisões. Você percebe que ele não fica titubeando igual ele fazia no Corinthians, onde a bola pegava no pé, queimava, e é isso daí, mano. O cara tá jogando muito, o cara tá no momento iluminado, fez 2 gols, garantiu a vitória pro Ceará. O Ceará vence, precisa vencer, precisa continuar vencendo, porque é um campeonato muito difícil, onde você desperdiçar alguns pontos, principalmente os pontos em casa, mais tarde fará falta, ainda mais para essas equipes que estão, teoricamente, vamos assim dizer, no radar de disputar Sul-Americana para baixo. Eu não vejo o Ceará disputando mais do que isso, mas posso estar muito enganado. Assim como eu não vejo o Vasco disputando mais do que a Sul-Americana e fugindo do rebaixamento, né? Principalmente o Ceará, que voltou agora da Série B, está voltando para a Série A, então é um campeonato, desculpa a torcida do Nordeste do Ceará, que é imensa, que é gigantesca, mas o campeonato do Ceará hoje, assim como muitas outras equipes que estão mal das pernas, assim, entre aspas, é lutar para permanecer na Série A. E torcer para sobrar ali talvez uma pré-Libertadores, e nas Copas que tem para disputar, conseguir talvez ganhar ali se classificando para ganhar o dinheirinho. E o Vasco está indo de uma rodada onde venceu na rodada anterior a essa, foi bem e de repente tem essa queda de rendimento. O Vasco é isso daí. O Vasco vai ficar oscilando muito. O Vasco não é muito confiável. O Vasco pode... uma equipe que pode vir de um jogo maravilhoso, de um jogo espetacular e de repente faz um jogo bizarro, um jogo horrível, exatamente porque ainda não está uma equipe organizada. E até a 10ª rodada eu acredito que o Carille não será mais técnico do Vasco. Falta pouco tempo, já começou já a dança das cadeiras do Brasileirão, né? Já tivemos o Ramon Dias indo embora, já teve alguns outros técnicos deixando do Santos indo embora, o Pedro Caixinha, entendeu? Então, está começando, tá indo ali, o Mano Menezes já vazou. Então, essa dança das cadeiras do futebol brasileiro que sempre acontece, geralmente não é tão rápida assim, não é no início do Brasileirão, é mais no meio ali, para o final, né, do finalzinho do primeiro turno, para o restante do Brasileirão acontece. Mas desse ano tá indo muito rápido por conta do desempenho pífio de muitas equipes grandes aí, que você percebe que é treinador. Já na quarta-feira tivemos ali o Botafogo e o São Paulo enfrentando o Botafogo, São Paulo de Ferreirinha, São Paulo que infelizmente perde o Caleri para o restante da temporada, porque se lesionou, né, LCA, né, ruptura total ali do
do tendão, do ligamento do joelho ali. E infelizmente calhou de acontecer num gramado sintético. Aí surgem muitas teorias do gramado sintético, mas também tem um pouquinho essas explicações dos jogadores temerem jogar um pouco no gramado sintético por conta disso, né? É onde você mais vê, principalmente o histórico do São Paulo, é onde mais se lesionou com lesões de ligamento. Foi no gramado sintético, no Palmeiras e agora no Newton Santos ali. Então, é difícil a situação de São Paulo, já tem muitos lesionados, muitos jogadores importantes, Lucas, Oscar, o Pablo Maia, por mais que estão retornando, vão voltar, mas fica aquela insegurança de acontecer alguma coisa e perder para o restante da temporada também mais algum jogador pontual, chave, por mais que o Caleri não estava jogando muito bem, mas ele é, assim, um líder do elenco, é um ótimo jogador, esforçado, faz falta e fará muita falta. O São Paulo, que começou jogando muito bem, o primeiro tempo foi muito bem, um primeiro tempo equilibrado das duas equipes, mas o São Paulo saiu na frente com um gol de cabeça do Ferreirinha, não, de cabeça não, desculpa, o Ferreirinha faz um golaço, né, ele puxa para dentro e chuta. Então, faz ali um golaço mesmo e abre o placar pro São Paulo. Depois o São Paulo, lá na sequência, toma um empate. O São Paulo não consegue segurar resultado, a verdade é essa. A defesa do São Paulo muito insegura. A defesa do São Paulo, em muitos momentos, deixando a desejar o meio campo defensivo ali, muito por conta dessa falta que o Pablo Maia faz, né, em campo. Mas o São Paulo correu atrás. Tem ainda ali depois o pênalti marcado pro Botafogo em campo. Depois o VAR chama, o árbitro volta atrás e não marca pênalti. Na minha opinião, foi pênalti. Eu achei pênalti. Achei que o Alan Franco chegou atrasado, pega mais o jogador ali, não encosta em momento a bola, e era pênalti ali para mim. E depois, logo no lance seguinte, o São Paulo faz um gol com o Ferrarese, onde ali o Alves, né, o Matheus Alves, ele não participa do lance, ele estava impedido, mas ele não participa do lance, e o juiz acaba anulando mais esse gol aí, legítimo do São Paulo. Mas eu acredito que eu acho que ele não sentiu total confiança ao anular o pênalti, e aí fez aquela compensação que infelizmente na cabeça deles acabam ficando. Pô, eu errei pra lá, cara, não posso fazer isso aqui, se tem uma margem de erro aqui, tal, eu vou colocar. Mas a gente percebe como mais uma vez, uma vergonha a arbitragem brasileira, o árbitro de vídeo, essas questões de regras e, cara, muito ruim. E ali também já no finalzinho do primeiro tempo, o São Paulo acaba fazendo o 2-1, faz o gol ali da vitória, parcial, até com um momento ali, com o André Silva, recebe, o Ferreirinha faz ótima jogada na entrada da grande área do lado esquerdo e passa para o André Silva livre de marcação na pequena área, somente empurrar para o gol, fazer o 2-1 e depois o São Paulo volta, aquele São Paulo recuado, retranqueiro, que o Zubeldia coloca, chama os jogadores do Botafogo, os jogadores do Botafogo começam a atacar e aí começa o show, a parte do Rafael fazendo grandes defesas, inúmeras defesas que salvaram o São Paulo de sofrer uma virada e tomar um chocolate, uma goleada, mas não foi o suficiente porque o São Paulo cedeu no escanteio o empate para Igor Jesus. Um vacilo da defesa, acabou sendo ali o Igor Jesus fazendo o 2-2 e poderia ter feito até mais. O São Paulo também teve a chance da vitória, teve a chance do jogo, o André Silva, mas uma jogada parecida completamente com o segundo gol. O Ferreirinha fez a jogada, passa para ele me fura praticamente ali da marca do pênalti, erra o chute, fura a bola e não faz o gol que poderia ser o gol do 3-2 e sacramentar a primeira vitória do São Paulo no campeonato. São Paulo que empata os 4 jogos seguidos, primeira vez na história, acho que do campeonato, um clube fazer isso, primeira vez na história do São Paulo começar uma competição e empatar as 4 seguidas, e é até engraçado, né? 2-0, 1-1 e agora um 2-2, e no clássico contra o Santos estamos todos esperando um 3-3 nesse domingo para finalmente o Zubeldia cair fora, né? Agora mais difícil porque, ao que tudo indica, o Dorival está indo para o Corinthians. Mas antes, bora falar sobre o chocolate que o Mirassol deu no Grêmio. O Grêmio, infelizmente, não viu a cor da bola. O Grêmio foi amassado pelo Mirassol
4-1, com 2 gols do Daniel Borges e 2 gols do King Naldo. Reinaldo aplicou a lei do ex mais uma vez. A única lei que não falha nesse Brasilzão é a lei do ex. E ali o Bright White descontou depois, quando já estava 3-0, mas o Grêmio rendido. Que jogaço do Mirassol. O Mirassol joga um futebol muito bonito, ofensivo, de muita posse de bola, de muito toque, de muita velocidade. Eu gosto, desde o Paulista eu acompanhando o Mirassol jogando. No início começou muito bem, ali com o Barroca, e depois teve ali uns vacilos, o Barroca foi demitido, vem outro o técnico, sabe? Mas no geral, ao todo, tem jogado muito bem o Mirassol. Primeira vitória histórica, né, do Mirassol. Primeira vitória do Mirassol no Campeonato Brasileiro da Série A. E é logo uma vitória imponente, uma vitória potente em cima de um fortíssimo adversário. Por mais que seja fraco, um tradicionalíssimo adversário que é o Grêmio, gigante do futebol brasileiro e mundial, vencendo por 4-1 ali, aplicando uma imensa goleada nesse time. Bragantino e Sport. Cara, o Sport tá tendo um azar de não conseguir os resultados. Jogou bem alguns jogos e perdeu. E esse daqui não foi tão bem. Não conseguiu se impor tanto. Não conseguiu demonstrar tanto o seu futebol. E acabou sofrendo o gol de Juninho Capixaba logo no início ali. Perdendo por 1-0. E o Bragantino vai somando os pontinhos que é necessário para fugir da zona de rebaixamento. Que eu acho que é o campeonato do Bragantino. Não foi bem no Paulista. E acredito que não irá bem mais uma vez nesse ano no Campeonato Brasileiro. Assim como foi no ano passado. Vai disputar ali para fugir do rebaixamento. Se inscreve no canal, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam dessa rodada. Qual foi o jogo mais, assim, badalado? Qual foi o jogo mais emocionante que você achou, que você assistiu, que foi mais movimentado? Beleza? Fala aí do seu time. Como que está o seu time? Se está bem, se está mal, se você concorda com as mudanças que está tendo, entre outras coisas. Comenta aí, beleza? Cara, essa interação é fundamental, essencial para eu saber o que vocês estão gostando, para eu saber o que vocês esperam de mim também. Eu acho muito legal isso daí, esse convívio que a gente vai tendo no nosso dia a dia aqui de vídeos, beleza? Bora para o Corinthians e Fluminense. Renato Gaúcho on fire, desde quando chegou não perdeu, venceu todos os jogos e mais uma vez a vítima da vez. Fora de casa, o Fluminense vence o Corinthians por 2-0. Foi muito bem, muita gente criticando o Matheus Donelli, sentindo a falta do Hugo, muita gente criticando o Ramon Dias pela substituição, que ele não sabe mexer, que ele acaba no meio na substituição dele, tirando todo ali a estrutura que o time construiu. E do outro lado, temos um Fluminense inspiradíssimo pelo técnico novo, que já tem a identificação dele com o Fluminense, que já levou o Fluminense a uma final da Copa Libertadores, e é o cara que conhece o clube e é aquele paizão do futebol, cara. O Renato Gaúcho, onde ele chega, ele domina o vestiário, ele faz a festa. O elenco do Fluminense é um elenco interessante. Tem caras mais velhos ali, como o Thiago Silva, o Ganso, o Cano, mas são caras que podem agregar muito e estão jogando muito bem quando, na medida do possível, em que são ali requisitados para jogar. Thiago Silva nem se fala, Masterclass, zagueiraço, jogando muito bem, muita bola. Tem ainda o Kevin Serna jogando bem, o Everaldo que entra, faz bem. Tem os Nonato, o Canóbio também, que vai jogando, vai entrando no decorrer das partidas, ou então às vezes é titular e joga bem, entrega ali, joga muito bem. E sem falar no principal deles, que é o Fábio, né? Fábio, goleiraço, 40 e tantos anos, 40 e tralalá. E jogando muita bola ainda, cara. Fazendo tem uma defesa que ele faz de pontinha de dedo num chute que parecia que iria encobrir ele. Cara, que defesaça, jogando muita bola. Fábio, um dos maiores goleiros que o Brasil já teve, que o Campeonato Brasileiro já teve, jogando pelo Vasco, Cruzeiro e agora pelo Fluminense, jogando muita bola. O Fábio joga demais, joga muito. Sempre gostei do Fábio, mereceu muitas vezes chance na seleção, não teve, infelizmente, mas o importante é que ainda assim está em alta atividade, mesmo com uma idade mais elevada, mas jogando muito, consegue defender, campeão de Libertadores, campeão de tudo que já disputou, jogando muita bola, sendo protagonista, e não tem sido diferente. Protagonista, venceu, foi fundamental para essa vitória do Fluminense por 2-0, e o Corinthians, com essa derrota, teve a queda dos Martínez, né? Dos Dias, né? Desculpa.
do Emiliano Dias, né? E do filho dele, do Ramon Dias e do Emiliano Dias, né? Infelizmente, cara, é o que eu falei, vai acontecer essas trocas de técnico, a dança das cadeiras e podem esperar que vem muito mais por aí. Do outro lado, nós tivemos o Internacional contra o Palmeiras. O Palmeiras, vice-líder, empatado com o Flamengo, venceu por 1-0 com um gol ali do Torres, jogando muito bem o Palmeiras. Principalmente destaque para a partida que o Giai fez. E destaque também para a partida que o Rios tá jogando muita bola, cara. O Richard Rios tá jogando muito bem. A assistência dele, praticamente a jogada toda dele. O Internacional também não foi mal. Foi um jogo legal de assistir. As duas equipes atacando, oportunidades claras para as duas equipes. O Ener Valencia perde uma oportunidade de gol na cara a cara do goleiro. Erra o chute, chuta fraco, chuta mal demais. Perdeu um gol ali que poderia, no momento em que estava ali uma situação 0-0 ali, poderia sair na frente o Internacional, mas saiu melhor ali o Palmeiras, conseguiu vencer. Facundo Torres faz o gol ali com a assistência do Richard Rios, já no segundo tempo, e depois fica mais equilibrado, tem defesas para os dois lados, e ali o Palmeiras vai de pouquinho em pouquinho somando, cara. O Palmeiras que não estava vindo muito bem, está se recuperando. O Abel Ferreira sabe jogar o campeonato de pontos corridos, o Palmeiras sabe jogar essa competição, gosta de jogar essa competição e aí tem que ficar de olho. De repente dá aquele estirão junto com o Flamengo e de repente está só as duas equipes lá em cima disputando pau a pau para ver quem vai ser o campeão desse campeonato brasileiro. E falando do Mengão malvadão, que levou 31 mil pessoas no Maracanã, pouco, média de público do Flamengo é cerca de 50 mil, mas muito se dá por conta do preço dos ingressos. Ticket médio em R$80, cara, muito caro. Caro demais. Perde ali também aquele povão que gosta de que vai torcer, porque o Flamengo é povão, cara. Flamengo, Corinthians, essas equipes mais de massa, é o povão, cara. Que lota o estádio, que faz a bagunça, que torce, que grita. A gente vê muito as consequências de uma torcida mais elitizada, que eu acho que é o do Palmeiras. Torcida um pouco mais elitizada não canta, sabe, não vibra tanto. Aí você vê essa zoação de Enzo, de torcida que senta e vibra, de torcida que é muito ruim de ir no estádio, que não faz pressão, não canta, não faz aquela bagunça que era nos inícios do ano 2000, onde era uma torcida muito mais assim popular, e isso faz falta no futebol brasileiro, cara. O futebol brasileiro é reconhecido, é memoravelmente marcado por conta das suas torcidas fanáticas, apaixonadas no estádio, cantando, gritando, fazendo música, sabe? E aos poucos isso vai perdendo a essência por conta desses preços elevadíssimos que vão colocando. Mas o Flamengo tem um timaço e tem uma folha salarial muito alta e a direção entende que precisa tirar dinheiro de algum lugar e muito disso dessa arrecadação vem dos valores altíssimos do ingresso para poder suster ali, para poder conseguir manter o nível e a qualidade dessa equipe, né? Desses jogadores de ponta que recebem salários astronômicos e são caríssimos a contratação. Mas o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, os jogadores foi para cima, time do Felipe Luiz jogando fino da bola, Felipe Luiz muito bom, cara, muito técnico, começa a colocar mais e mais ali a sua, sabe, a cara. O Flamengo tá cada vez mais ficando com a cara do Felipe Luiz. Pode falar que parece um pouco o Jorge Jesus, mas é uma das inspirações dele. E ele tenta misturar, ele já falou que ele tenta pegar tudo daquilo que absorveu os melhores de cada treinador que ele teve. E ele teve só treinador fera. Na parte defensiva, ele fala que tenta pegar um pouquinho do Simeone, ofensiva Jorge Jesus, de administração de elenco, Tite e tantas outras coisas. Cara, ele teve muito jogo técnico fera demais. Então ele vai e começa a cada vez mais moldar esse Flamengo que vai chegar forte no Campeonato Brasileiro. Já está forte no Campeonato Brasileiro. Talvez o campeonato que o Flamengo possa não chegar
100% ou acontecer alguma coisa, é o campeonato mata-mata. A gente já viu contra o Central Córdoba que no mata-mata, um jogo ou 2 jogos, o Flamengo pode deixar escapar alguma coisinha ali e perder, assim como perdeu. Acontece. Então, mas em pontos corridos, cara, onde a melhor equipe vence, onde a equipe mais estruturada, o melhor elenco, o maior elenco, onde ali o controle de elenco vence, sabe? O Flamengo é favoritaço ao título, não tomou conhecimento, meteu um 6-0 no Juventude, teve a oportunidade de fazer muito mais gol, mas, cara, no primeiro tempo já 3-0, gol do Pulgar, do Plata e do Danilo, e depois no segundo tempo o Arrascaeta jogando muita bola, já tinha dado 2 assistências, foi lá e fez o golzinho dele, e o Pedro voltando de lesão pouco a pouco, marca 2 gols e vai voltando cada vez mais pegando ritmo, e o Pedro, cara, com esse ritmo que ele já tá, ele já demonstra a qualidade técnica que ele tem, melhor jogador do Brasil, centroavante do que o Brasil pode ter, que é brasileiro. Cara, eu gosto muito do estilo de jogo do Pedro. Ele não é só aquele atacante grandão que vai pra área, pra cabeça. Ele é muito técnico, joga muito bem. Santos e Atlético Mineiro, menino Neymar titular, mas durou pouco tempo. Santos vence por 2-0 com um gol do Zé Ivaldo, que saiu comemorando, imitando a galinha e irritou o Hulk. Hulk não gostou nada disso, mas pô, Hulk, para, Hulk. É comemoração, amigo, é futebol, zoação tem que levar na zoeira, Hulk. Deixa os caras chamar você de bundudo, deixa os caras falar que você tá casado com a sua sobrinha, deixa zoar. Não, brincadeira, aí às vezes já é demais, né? Mas deixa os caras comemorar, Hulk, deixa os caras fazer as palhaçadas e você faz a sua também, cara. E isso é o futebol, a gente vive reclamando, a gente vê às vezes eles próprios reclamando, falando que o futebol tá chato. E o que vocês acham, pessoal? O futebol tá chato mesmo. Hoje mesmo foi expulso o jogador lá do Vila, porque fez uma comemoração e ele fez assim. E ali o quarto árbitro falou que foi ofensivo, o cara foi expulso. Estão acabando com o futebol brasileiro. Subir em cima da bola pra brincar, pra tirar onda, não pode. Dar voadora na bandeirinha pra comemorar, não pode. Mas erro de arbitragem toda hora pode. VAR fazendo todas as cagadas, pode. E árbitro tendo má conduta, pode. CBF não organizando o calendário, pode. Torcida fazendo tal coisa, pode. E não fazem nada. E são duríssimos contra esses atos que são atos que podem gerar brigas, podem ocasionar em fúria, em alguma coisa, que podem incentivar a torcida ou até mesmo em campo a agressão. Cara, não tem nada a ver, gente. É o futebol. Futebol é isso, é ousadia e alegria. Futebol é irreverência, futebol é drible, futebol é bagunça, brincadeira. Se ficar tudo mecânico, fica algo chato, fica muito robotizado. Sabe, perde a essência com um povo brasileiro que é o povo da zoeira, cara. O Brasil, se tem um povo que é zoeira, é o Brasil, e o Brasil é zoeiro também no futebol. Dá uma caneta, brinca, zoa dentro de campo, isso daí mantém a alegria ainda no meio do futebol, cara. E eu gosto disso, é o futebol bonito, é o joga bonito, que era característico dos brasileiros, estão tirando hoje no futebol, não só no Brasil, mas no futebol mundial. Se chega algum brasileiro lá fazendo essas firulas, alguma outras coisas, os caras estão dando amarelo, lambreta que o Neymar deu na França, amarelo, lambreta que o Paquetá deu na Inglaterra é amarelo por driblar na França, sei lá, cara. Estão acabando com o futebol brasileiro, estão acabando com o futebol mundial, estão acabando com o joga bonito, com os dribles. Pelo amor de Deus, tá tudo muito robótico. Futebol não é isso. Futebol é alegria, né? Futebol são coisas simples, mas ao mesmo tempo complexa na cabeça de quem tá lá dentro, muita coisa, muita movimentação. Mas desculpa o desabafo, falando do jogo mais uma vez. Barreal faz o 2-0 ali. Galo não jogou bem, Galo jogou muito mal. O Santos foi muito bem com o Neymar e sem o Neymar, porque o Neymar acabou sentindo novamente uma lesão muscular. Cara, eu vejo muita gente falando, abandona o Neymar, tá velho. É normal, é comum depois de um grande tempo que ele ficou parado por conta da lesão de joelho, ter outras lesões ali mais musculares, né? Porque ele ficou muito tempo parado, cara. E é uma coisa que eu vi o Thiago Leifert falando também, que o Neymar, quando ele entra, ele quer dar sempre o 100% dele. Então ele vai sempre com tudo. Então ele precisa, eu concordo com ele que ele precisa de alguém pra falar, dá uma segurada, Ney, entra devagar. Ou até mesmo, não era pra ele ter começado como titular, era pra ir dosando ainda a minutagem dele, mas eu sei que a vontade do Santos de vencer, porque estava vindo muito mal,
foi essa. Sei que o Santos não estava com o técnico, estava com o interino ali, o César Sampaio. Então, o Neymar, querendo ou não, manda nesse time. Ele escolheu entrar. Não tem ninguém pra falar, não, Ney, calma aí, dá uma segura. Você acabou de voltar, irmão. É importante pra nós. Você precisa voltar 100% saudável. Ainda não foi suficiente, irmão. Você jogou só um pouquinho lá, meio tempo. Bora ir dosando, porque pode vir uma consequência maior. Mas ninguém falou isso e acabou que mais uma vez, mais uma lesão ali, posterior de coxa, praticamente. Ele provavelmente sentiu. E aí vamos ver quanto tempo vai demorar para voltar, porque é aí que pega nessa parte de velho, é o tempo de voltar para se recuperar ali, melhorar. E o Vitória venceu o Fortaleza por 2-1, começando com o gol de Janderson, Diogo Barbosa empatou e Mateuzinho fez o 2-1, vitória do Vitória sobre o Fortaleza. Esse jogo eu não vi, então não dá para falar quais são as coisas. O que eu vi foi depois o pós, ali a torcida do Fortaleza cobrando o Davi Luiz, eu acho que é no aeroporto. Cara, eu nunca gostei disso, né? Eu acho isso perca de tempo, primeiro. Um bando de marmanjo que deveriam estar trabalhando, cobrando o jogador porque tá jogando mal, tá jogando ruim, ou então, sabe? O cara não tem mais coisa pra fazer, não, irmão. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai cuidar da sua família. Agora vai ficar na porta de estádio aí, porta de aeroporto, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, esperando os caras voltar pra ficar cobrando os caras. Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada, não, irmão. Não vai resolver. Esquece, não resolve. Falando de Cruzeiro e Bahia, cara, que vareio de bola o Bahia tomou. O Cruzeiro venceu por 3-0 e jogou muita bola o Cruzeiro. O Cruzeiro foi bem demais. Perdeu um pênalti no começo que o goleiro fez, o Ronaldo. E o Caio Jorge chutou, ele defendeu. E ali o Ronaldo acabou sendo substituído porque se machucou na hora da defesa. E veio o Marcos Felipe. E, cara, que golaço do Lucas Romero. Um chutaço de fora. Na verdade, os 3 gols do Cruzeiro, esse chocolate, goleada. Porque foi um primeiro tempo avassalador, cara. Nunca tinha visto. Eu acho que a melhor demonstração de futebol, o melhor desempenho do Cruzeiro no ano foi esse jogo hoje contra o Bahia. Jogou muito bem, intensidade a 1000, Gabigol e Dudu no banco mais uma vez, entendeu? Caio Jorge jogando muito bem, Christian jogando muito bem, o próprio Fagner também apoiando muito bem, jogando muito bem nas subidas, no ataque, ali protegendo, mas auxiliando ali, indo para a linha de fundo, aparecendo como opção, aparecendo para fazer cruzamento, aparecendo para dar opção, para abrir e espaçar o campo, jogando muito bem mesmo, cara. Lucas Silva cara, principalmente o Caio Jorge. Que jogaço do Caio Jorge. Mostrou porque o Gabigol não é titular. O Caio Jorge tá voando, tá fisicamente também é um moleque mais novo. Não que o Gabigol seja velho, mas fisicamente tem mais explosão, uma velocidade a mais. Sabe jogar muito bem, finaliza muito bem, embora tenha perdido o pênalti. Mas ali o Lucas Romero faz 1-0. Depois no segundo tempo, mais um jogaço de bola. Uma assistência lindíssima do Christian no meio de campo pro Caio Jorge sair em velocidade, sair da marcação do zagueirão e finalizar na saída do goleirão, fazendo ali 2-0. E mais uma vez no outro chute de fora da área, uma chapada lindíssima do Caio Jorge, fazendo 3-0. Por pouco não faz o hat-trick, né? Se não perdesse o pênalti, mas o Cruzeiro, esse é o Super Cruzeiro, esse é o Cruzeiro que todos esperam ver, que todos imaginavam que podiam jogar o futebol, é esse daí, beleza? Se inscreve no canal, você torcedor do Cruzeiro, tá feliz? Vocês, torcedores de times que venceram, comentem aí. Vocês, torcedores de times que perderam, comentem aí também qual a solução para o seu time que você imagina, qual a insatisfação, beleza? Tamo junto, é nóis!